E durante esses dias, Palmas tem mostrado para o mundo as particularidades de cada etnia. A gente vai acompanhar agora algumas delas. Países de mais de 20 países, etnias de 24 países que estão na capital nos Jogos Mundiais dos Povos Indígenas. Cada um mostrando a dança, a cultura, como os Kuna do Panamá. Fica na Ilha Central, são os únicos moradores de San Blas, uma região do Panamá. E a gente mostra agora também os Igoró que são da Filipinas, lugar que chega a 0 graus. Olha só, eles vivem nas cordilheiras das Filipinas, povo milenar. O forte é o cultivo do arroz. Os Mocovis também da Argentina, nossos vizinhos, o povo de tradições guerreiras, são da província de Chacó. Os argentinos, agora a gente acompanha aí as imagens do povo argentino, da etnia argentina, mais de 24 países aqui nos Jogos Mundiais dos Povos Indígenas. E um dos principais que inclusive chamaram a atenção no esporte espetacular, destaque os Maori da Nova Zelândia, também participando dos Jogos Mundiais indígenas aqui na capital. E para falar exatamente dessas particularidades, nós convidamos a Rejane Pinheiro, que é antropóloga da Universidade Federal do Tocantins. Obrigado pela presença, Rejane, aqui no Bom Dia Tocantins. A gente viu aí os Maori, que têm chamado a atenção com a tradicional dança, de intimidar os adversários, enfim. O que você pode falar desse povo, quais as características? Bom dia. Bom, os Maori, eles são originários da Polinésia e são povos que, como a maioria dos povos indígenas que estão participando do Tocantins, também foram colonizados. Então, o atual estado da Nova Zelândia não é o nome Maori, é o nome do colonizador. É interessante, então, que a gente ressalte essa diferença e isso que é específico, né? Um povo que era constituído antes do Estado Nacional da Nova Zelândia. E o interessante dos Maori, que além do ritual e da performance associada à guerra, eles também têm uma demonstração de afeto que é no cumprimento. Então, o Maori, quando vai cumprimentar, ele encosta o nariz no seu nariz. Então, esse ritual ele é associado ao compartilhar o sopro vital. Então é muito interessante, muito bonito. Agora, a performance de guerra realmente ela chama atenção, porque é um ritual amedrontador. Então o objetivo é fazer com que o inimigo ou o possível o que vai fazer o embate se sinta amedrontado. Então aquela performance de colocar a língua para fora, de fazer uma careta, ela tem o sentido de amedrontar. Agora, muitos também dizem que colocar a língua para fora é uma espécie de tanto serve para amedrontar como para convidar o inimigo para o jantar, onde o inimigo seria o prato principal. Então essa é uma característica interessante desse povo e que tem chamado a atenção mesmo na convivência, né, demonstrando uma diversidade interessante que os tocantinenses não conheciam. Agora, Rejane, vale ressaltar também, você estuda também o povo xerente, essa etnia brasileira. O que vale destacar das características dos xerentes? Bom, o povo xerente já está em contato com a sociedade nacional há quase 300 anos. É um povo que é estruturado em clãs, né? Então são os clãs que representam a estrutura social do povo aquém xerente. E é um povo que se autodenomina aquém, então significa gente importante. Então, nesse sentido, há uma valorização da identidade aquém na própria denominação, que é importante. Eles fazem ritos de iniciação, de nominação, masculino e feminino, e a corrida de toras é uma cerimônia que está associada também a um desses ritos. Então é um esporte e é uma cerimônia, um esporte que vai celebrar uma cerimônia importante. Então, um momento importante da aldeia, eles fazem a corrida de toras. Antes havia a ideia de que a corrida de toras era associada ao casamento. Então, o guerreiro que conseguisse correr com a tora estaria habilitado ao casamento. Mas a gente que faz uma aproximação mais profunda da cultura, percebe que é uma cerimônia associada também a ritos importantes. Então ela sempre vai acontecer quando um rito importante estiver sendo vivenciado pelo grupo. Quais traços dos xerentes marcam, por exemplo, a proximidade com as características do homem branco? Olha, hoje a gente tem alimentação. Infelizmente, com os projetos de impacto na área, como a usina de Legeada e a própria construção de Palmas, a alimentação dos aquém xerentes tem mudado muito, principalmente nos últimos 10 anos. O que traz problemas associados à saúde, como a diabetes, né? Então a gente tem hoje um agravo de uma doença crônica séria entre os aquém, que infelizmente a gente pode diretamente associar ao nosso contato.
E outro aspecto é a busca pela educação escolar. Então, em todas as aldeias nós temos já escolas, as escolas são bilíngues. Apesar de ser um modelo marcado pelo nosso jeito de ensinar, as escolas elas também ensinam na língua aquém, o que é importante para manter viva essa relação dos aquém com o mundo, né? Com a forma como eles percebem o mundo, que é a cultura deles. Agora, Rejane, Jogos Mundiais dos Povos Indígenas, e aí vale a pergunta, a diferença índio e indígena. Essa é uma pergunta muito importante, porque a palavra índio, ela tem um significado generalizador. Então, ela não diz muito. Na verdade, ela se refere a um equívoco, que é a chegada dos europeus à América, acreditando que tinham chegado nas Índias. Então, esse é um equívoco. A palavra indígena se refere aos habitantes originários. Então, ela é uma palavra adequada. Então, no Brasil, a gente usa índios ou indígenas, mas a palavra correta, né, o que significa povos originários, é a palavra indígena, que no inglês é indigenous people, né, que é o nome que eles utilizam para aqueles povos que pertencem ao território. A palavra indi significa aqueles que são de dentro dentro do território e que, portanto, são os povos originários daquele território, anteriores à constituição dos estados nacionais como nós conhecemos hoje. Isso é muito importante ressaltar. Por isso que não vale dizer aos indígenas, quem são os índios do Brasil? Não existem índios, existem povos. Esses povos precisam ser reconhecidos no que é específico deles. Então, esses povos não são iguais, eles têm diferenças que se relacionam ao parentesco, ao casamento, à alimentação, à forma como eles nos percebem. Então, é preciso que a gente faça essa diferenciação e também tenha um comportamento de uma aproximação maior com essa diversidade representada aqui nos Jogos, que é um legado interessante para a cidade. Nós acreditamos. Para a gente finalizar, o que mais te chamou a atenção durante o evento, cultura, identidade de cada povo? Bom, eu estou torcendo pelos aquém xerente, que é um povo com o qual eu trabalho, que eu tenho muita afinidade e aproximação, mas me chamou a atenção o futebol de cabeça. É uma habilidade impressionante, né? Uma performance impressionante que marcou, eu acho, que esses Jogos. Bom, mas fica a torcida pelos aquém. Ok, muito obrigado, Rejane, pela presença aqui no Bom Dia Tocantins, dando uma aula de antropologia nos Jogos Mundiais dos Povos Indígenas. E a gente volta